Agora eu trouxe um outro texto instrucional. Esconde-esconde. Para esta brincadeira é necessário 2 ou mais jogadores, mas claro que só a partir de 3 jogadores é que a brincadeira fica mais divertida. Delimite a área na qual os jogadores podem se esconder. É muito importante que todos entendam essa regra. Seleciona-se uma pessoa para ser o pegador. O pegador fecha os olhos e conta até 10 ou 20. Vai depender do número de jogadores, enquanto os outros jogadores se escondem. O pegador deve procurar os outros jogadores. Bem, pessoal, esse texto, apesar de não ter a mesma organização do texto anterior, da pipa, ele também é um texto instrucional. Por quê? Porque ele está ensinando como brinca de esconde-esconde. Ele não possui um item aqui com o que é necessário e nem o passo a passo, mas quando você lê, você consegue perceber o que se deve fazer para brincar disso daqui, não é? De esconde-esconde. Veja, o primeiro parágrafo ele traz aqui, ó, para esta brincadeira é necessário 2 ou mais jogadores, mas claro que só a partir de 3 jogadores é que a brincadeira fica mais divertida. E aqui ele começa com passo a passo de como devemos fazer para brincar de esconde-esconde. Delimite a área na qual os jogadores podem se esconder. É muito importante que todos entendam essa regra. Depois, seleciona-se uma pessoa para ser o pegador. A seguir, o pegador fecha os olhos e conta até 10 ou 20. Vai depender do número de jogadores enquanto os outros jogadores se escondem. E por último, o pegador deve procurar os outros jogadores. A gente não tem aqui a numeração, porém você percebe uma sequência do que deve ser feito para que você brinque de esconde-esconde, não é mesmo? Atenção também para os comandos. Olha aqui, ó, delimite, seleciona-se, fecha, conta, deve procurar. Estão vendo? Os textos instrucionais nem sempre virão com a mesma estrutura, ou seja, organizados da mesma forma. Mas nós devemos ler e pensar, para que esse texto foi escrito? E aí você vai ter a sua resposta. Se ele está te ensinando a fazer alguma coisa e tem um passo a passo, mesmo que não esteja numerado, será um texto instrucional, certo? Pessoal, abram o livro de vocês aí na página 69. Estou esperando aqui, certo? Vamos lá? No número 1, temos o seguinte. Observe o passo a passo para a confecção de um catavento. Veja, aqui nós temos as ilustrações de como é o passo a passo para construir um catavento. A primeira pergunta está assim: quais materiais são necessários para produzir esse catavento? Quando você olha para a ilustração, você já sabe, não é? Você vai anotar os materiais que você está vendo aqui, aí no seu livro. Na letra B, temos o seguinte: em que partes podemos organizar as instruções para produzir o catavento? Você vai lembrar de um texto instrucional. Quais são as partes que ele possui? Daí você vai anotar aqui, tá? Na letra C, temos o seguinte: escreva no espaço abaixo as instruções de produção de um catavento. Aqui, nesse espaço, você vai produzir um pequeno texto instrucional. Pode ser inspirado lá em cima, tá? Naquelas ilustrações de como construir um catavento. Tá certo? Agora vá para a página 70 do seu livro. Na página 70, temos o exercício de número 2. Observe a imagem e responda. Letra A. Do que as crianças estão brincando? Daí você vai observar aqui o que está acontecendo aqui. Do que elas estão brincando? E vai anotar a sua resposta. Letra B. O que é necessário para brincar? A gente consegue ver, né? Nessa figura. O que elas precisam para brincar do que estão brincando?
Aí você vai anotar aqui para mim também. Na letra C, temos o seguinte: o texto que orienta as regras dessa brincadeira está desorganizado. Reorganize a sequência numerando os passos de 1 a 11. Aí temos aqui os passos. As cadeiras devem ser colocadas lado a lado, uma de costas para as outras. Aquele que ficar de pé é eliminado. É necessário separar as cadeiras que serão utilizadas. Cada jogador deve sentar-se rapidamente em uma cadeira. O animador coloca a música ou canta e bate palmas. O animador deve interromper a música de repente. Retira-se uma cadeira e o jogo continua até restar apenas uma cadeira. O número de cadeiras deve ser uma a menos do que o total de participantes. Vence aquele que conseguir sentar na última cadeira. E é necessário que alguém seja o animador. E temos mais uma aqui. Os jogadores começam a andar e a dançar em volta das cadeiras. O que você deve fazer aqui? Você vai me dizer qual é o passo número 1, o 2, o 3, até chegar ao 11. Qual é o passo a passo dessa brincadeira? Agora é com você. Você que vai numerar aqui. Tá ok? Bem, pessoal, agora estou na página 71 do livro de vocês. Abram aí. Estou esperando. Foi? Vamos. No número 3, temos o seguinte: o passo a passo a seguir refere-se à lavagem correta das mãos. Observe. Aí nós temos aqui a ilustração de cada passo. Ó, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, passo 6. Por que lavar as mãos é um hábito de higiene importante? Ah, essa daqui é muito fácil, não é? Em tempos de coronavírus, nós só falamos de lavagem de mãos. Então, você vai responder aqui para mim, no seu livro aí. Por que é importante lavar as mãos? Anote sua resposta. Na letra B, temos o seguinte: escreva o passo a passo, organizando as frases com ação e objeto da ação. Lembrando que a ação é a mesma coisa que o comando. Lembram? Nós falamos disso na aula passada. Nós temos aqui, ó, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, passo 6. Ação e o objeto da ação. Esses passos aqui, ó, eles não estão com essa numeração por acaso. Eles estão, ó, relacionados a essas ilustrações aqui. Você vai olhar, vai ver o que está acontecendo na ilustração e vai registrar aqui, ó. No passo 1, por exemplo, eu vou te dar cola desse. Passo 1, o que ele está fazendo? Ele está molhando, aí você vai colocar aí, mole na ação, o quê? Qual é o objeto da ação? As mãos. O 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, você vai fazer sozinho, tá bom? Na letra C, temos o seguinte: se esse passo a passo fosse parte de um cartaz informativo, qual título você daria? Se esse passo a passo ali, da lavagem das mãos, fosse um cartaz, que título que você colocaria nele? Aí você vai anotar aqui no seu livro, certo? Bem, pessoal, agora eu vou explicar a ficha de aprendizagem de produção textual. Não precisa imprimir, tá? Você pode escrever o seu texto em uma folha de caderno, por exemplo. Preste atenção. Eu sei que você estava com saudades de produzir os seus próprios textos, não é mesmo? Chegou a hora de matar essa saudade. Observe a proposta de produção textual abaixo, referente à página 72, exercício número 5, e registre o seu texto a seguir. Após finalizar a escrita, tire uma foto do seu texto e envie para o e-mail lucieide.rocha@prof.trelelê.com.br para que eu possa corrigir e reenviar para você. Hora da escrita. Escreva o nome de uma brincadeira de que você gosta, então escreva as regras dela. O que você vai fazer? Aqui nessa folha ou em uma folha de caderno, você vai escrever o nome da sua brincadeira preferida e depois você vai escrever as regras dela, tá certo? Depois que você terminar de escrever o seu texto, você pede para a mamãe ou para o papai
para que fotografe e envie para o meu e-mail, que aí eu vou corrigir e vou reenviar para você. Que legal, né? O que vocês acharam? Estou esperando, hein, esses textos. Ansiosa. E aí, gostaram da aula? Espero que sim. Não esqueçam, qualquer dúvida é só enviar um e-mail para mim. Vou adorar tirar a dúvida de vocês, tá? Um beijo, até a próxima!